Dom Pedro. Primeiro permanece como uma figura monumental na história do Brasil. Ele conduziu o Brasil à sua independência de Portugal. Sua história é marcada por poder, traição e bravura. Dom Pedro nasceu em 12 de outubro de 1798, em Lisboa, Portugal. Sua família fugiu para o Brasil em 1807 para escapar dos exércitos de Napoleão. Crescer no Brasil cultivou em Dom Pedro uma profunda conexão com sua pátria adotiva. A infância de Dom Pedro foi marcada por privilégios e reviravoltas. A invasão de Portugal pelas forças de Napoleão, em 1807, forçou a família real a fugir para o Brasil. A viagem para o Brasil foi árdua e perigosa. Esses anos formativos incutiram nele um senso de resiliência e adaptabilidade. Chegando ao Brasil em 1808, Dom Pedro encontrou uma terra muito diferente da sua. Ele abraçou o calor e a hospitalidade do povo brasileiro. Essas experiências semearam as sementes de sua ambição futura pela autodeterminação do Brasil. À medida que Dom Pedro amadurecia no Brasil, o mundo ao seu redor mudava drasticamente. A Revolução Americana havia acendido uma faísca de revolução que ressoou através do Atlântico. O palco estava armado para um confronto entre a velha ordem e as forças da mudança. Em 1820, uma revolução em Portugal forçou Dom João VI a retornar a Lisboa, deixando Pedro como príncipe regente no Brasil. As cortes portuguesas exigiram o retorno do Brasil ao status colonial, encontrando forte resistência. Dom Pedro navegou habilmente pelo cenário político, trabalhando em prol da independência do Brasil. Em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro declarou a independência do Brasil com o grito: "Independência ou morte". Esta declaração ousada marcou o nascimento de uma nova nação. Dom Pedro assumiu o manto da liderança, embarcando em uma jornada repleta de desafios e promessas. O grito do Ipiranga foi mais do que um gesto simbólico. Dom Pedro agiu rapidamente para consolidar sua posição e angariar apoio para a independência. Apesar dos desafios, ele demonstrou notável liderança e determinação. O grito do Ipiranga ressoou profundamente dentro e fora do Brasil. Marcou um ponto de virada na história da América Latina, inspirando outras colônias. A declaração rompeu laços seculares entre Brasil e Portugal. A declaração de independência foi apenas o primeiro passo. Dom Pedro se autoproclamou imperador do Brasil, adotando o título de Dom Pedro I. Apesar dos desafios, ele lançou as bases para um Estado brasileiro moderno. O reinado de Dom Pedro I como imperador do Brasil foi marcado por desafios formidáveis. Ele enfrentou a tarefa de unificar uma nação diversa e estabelecer uma governança estável. Apesar das pressões internas e externas, ele navegou pelo complexo mundo da diplomacia internacional. Na tentativa de enfrentar os desafios do Brasil, Dom Pedro I adotou uma abordagem centralizada de governo. Ele acreditava que um governo central forte era necessário para manter a ordem, reprimir dissidências e promover a unidade nacional. Ele procurou consolidar o poder nas mãos do imperador e de seus funcionários nomeados, restringindo a autonomia de líderes e instituições regionais. Para tanto, Dom Pedro I promulgou uma Constituição em 1824 que consagrou o princípio de uma monarquia forte. A Constituição concedeu ao imperador poderes significativos, incluindo o direito de nomear e demitir ministros, dissolver a legislatura e declarar estado de emergência. Também estabeleceu uma legislatura bicameral, mas com a Câmara Alta, o Senado, composta por membros nomeados vitaliciamente pelo imperador. Essa abordagem centralizada de governo se mostrou controversa, enquanto alguns setores da sociedade acolheram a estabilidade e a ordem que um governo central forte prometia. Outros viam isso como uma traição aos ideais do movimento de independência.
Os liberais, em particular, se irritaram com o que consideravam as tendências autoritárias de Dom Pedro I e suas tentativas de reprimir a dissidência. A Constituição, embora saudada por alguns como um passo necessário para o estabelecimento de um governo estável, foi criticada por outros por ser muito conservadora e conceder poderes excessivos ao imperador. O cenário estava armado para um confronto entre aqueles que favoreciam um governo mais centralizado e aqueles que vislumbravam uma forma de governo mais descentralizada e democrática. O reinado de Dom Pedro I foi marcado por uma série de conflitos internos e pressões externas que testaram sua liderança e ameaçaram a frágil unidade da nação recém-independente. Revoltas regionais, alimentadas pelo ressentimento em relação às políticas do governo central e pelo desejo de maior autonomia, eclodiram em várias partes do Brasil. Um dos levantes mais graves foi a Guerra da Cisplatina, de 1825 a 1828, na qual a província cisplatina, com apoio da Argentina, declarou sua independência do Brasil. A guerra, que terminou em um impasse, drenou o tesouro brasileiro e expôs as limitações das capacidades militares da nação recém-independente. Somando-se a esses desafios internos, havia pressões externas. O governo português, embora enfraquecido por suas próprias lutas internas, não havia renunciado totalmente à sua reivindicação sobre o Brasil. Dom Pedro I enfrentou a ameaça constante de tentativas portuguesas de reafirmar o controle sobre sua antiga colônia. Além disso, a independência do Brasil havia alterado o equilíbrio de poder na América do Sul. Os países vizinhos, cautelosos com o tamanho e o poder potencial do Brasil, viam sua independência com desconfiança. Dom Pedro I teve que navegar por essas realidades geopolíticas complexas, buscando estabelecer relações pacíficas com seus vizinhos e, ao mesmo tempo, salvaguardar a soberania do Brasil. No final da década de 1820, o controle de Dom Pedro I sobre o poder começou a enfraquecer. Os conflitos internos e as pressões externas que o Brasil enfrentava haviam cobrado seu preço, tanto no país quanto no próprio imperador. O outrora popular líder, saudado como um libertador, agora enfrentava crescentes críticas e oposição de vários setores da sociedade brasileira. As tendências autoritárias do imperador, suas tentativas de centralizar o poder e seu favoritismo percebido em relação aos cortesãos nascidos em Portugal, alienaram muitos brasileiros que inicialmente apoiaram seu governo. A Constituição, destinada a trazer estabilidade, tornou-se um ponto de discórdia, vista como uma ferramenta para suprimir a dissidência e manter o controle do imperador sobre o poder. Problemas econômicos alimentaram ainda mais as chamas do descontentamento. O custo de manutenção de um grande exército e marinha, juntamente com os hábitos de gastos extravagantes do imperador, sobrecarregaram a já frágil economia brasileira. A inflação disparou, o desemprego aumentou e o padrão de vida de muitos brasileiros diminuiu, levando a dificuldades e ressentimentos generalizados em relação ao governo. Além disso, a vida pessoal de Dom Pedro I tornou-se uma fonte de escândalo e minou sua autoridade. Seu caso com Domitila de Castro, Marquesa de Santos, e seu favoritismo percebido em relação a ela e seus filhos ilegítimos, alienaram ainda mais muitos brasileiros, que viram isso como uma traição à sua imperatriz, Maria Leopoldina da Áustria. Em 1831, a situação no Brasil havia chegado a um ponto crítico. A combinação de turbulência política, problemas econômicos e escândalos pessoais se mostrou demais para Dom Pedro I superar. Diante da crescente oposição, do apoio cada vez menor e do espectro de uma revolução em grande escala, o imperador tomou uma decisão importante. Em 7 de abril de 1831, Dom Pedro I abdicou do trono do Brasil em favor de seu filho de 5 anos, Pedro II. A abdicação, uma reviravolta chocante para um homem que antes parecia invencível,
marcou o fim de seu reinado tumultuado e inaugurou uma nova era para o Brasil. As razões por trás da abdicação de Dom Pedro I foram complexas e multifacetadas. Embora a causa imediata tenha sido a crescente agitação e oposição ao seu governo, fatores mais profundos também estavam em jogo. A personalidade do imperador, suas crenças políticas e sua vida pessoal contribuíram para sua queda. Apesar da turbulência e da controvérsia que marcaram seu reinado, Dom Pedro I deixou uma marca indelével na história do Brasil. Ele liderou o país à independência, estabeleceu as bases de um Estado moderno e desempenhou um papel fundamental na formação do destino de uma nação. Seu legado, no entanto, permanece um assunto de debate, com historiadores e brasileiros lutando com as complexidades de seu governo e o impacto duradouro de suas decisões. O tempo de Dom Pedro I como imperador do Brasil foi turbulento e relativamente breve. Ele governou por menos de uma década, mas seu impacto na história da nação foi profundo. Ele era uma figura complexa e contraditória, capaz de grande coragem e decisões questionáveis, muitas vezes movido por um temperamento explosivo e uma crença profunda em seu próprio direito de governar. Seu legado é de triunfo e turbulência, de libertação e autocracia, refletindo as complexidades do próprio homem e da época em que viveu. Nascido na família real portuguesa, Dom Pedro poderia facilmente ter se aliado à velha ordem, buscando manter o status colonial do Brasil e perpetuar o sistema que lhe havia concedido seus privilégios. Em vez disso, ele escolheu um caminho diferente. Um caminho que o alinhou às aspirações do povo brasileiro e colocou em movimento os eventos que levariam ao nascimento de uma nova nação. O Grito do Ipiranga, sua declaração desafiadora de independência, gravaria para sempre seu nome nos anais da história brasileira. Foi um momento de profunda importância simbólica, marcando uma ruptura definitiva com o domínio colonial e acendendo uma onda de orgulho nacional que varreu o país. Foi uma prova da compreensão de Dom Pedro de que os ventos da mudança estavam soprando e que o destino do Brasil não estava na subserviência, mas na autodeterminação. Sua decisão de ficar no Brasil e liderar a luta pela independência, desafiando seu próprio pai e a coroa portuguesa, foi um ato de coragem pessoal e astúcia política. Demonstrou sua profunda conexão com sua pátria adotiva e sua disposição de arriscar tudo pela causa da liberdade brasileira. No entanto, o legado de Dom Pedro I não é isento de sombras. Seu reinado como imperador foi marcado por conflitos internos, instabilidade política e acusações de autoritarismo. Suas tentativas de centralizar o poder, embora talvez movidas pelo desejo de unificar a vasta e diversa nação, alienaram muitos que inicialmente o apoiaram e alimentaram o ressentimento em relação à monarquia. Sua vida pessoal, muitas vezes envolta em escândalos e controvérsias, manchou ainda mais sua imagem e corroeu a confiança pública. Seu relacionamento com Domitila de Castro, seu favoritismo percebido em relação a ela e seu relacionamento tumultuado com a imperatriz Maria Leopoldina, tudo contribuiu para um sentimento de desilusão entre alguns setores da sociedade brasileira. No final, foi uma combinação desses fatores: a turbulência política, os problemas econômicos, os escândalos pessoais e talvez a crescente percepção de que sua visão para o Brasil não se alinhava com as aspirações de uma parcela significativa da população, que levou à sua abdicação em 1831. Apesar das complexidades e contradições de seu reinado, Dom Pedro I deixou uma marca inegável no Brasil. Ele foi um produto de seu tempo, um homem nascido em um berço de ouro que, no entanto, abraçou os ideais de revolução e desempenhou um papel fundamental na formação do destino de uma nação. Sua história serve como um lembrete de que a história raramente é preto no branco e que mesmo os líderes mais imperfeitos podem moldar o curso dos eventos de maneiras profundas e duradouras. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever. Assim você apoia o canal a produzir mais conteúdos.